Laura nunca imaginou que sua vida mudaria tão bruscamente em uma tarde comum de terça-feira. O marido, Marcelo, voltou do trabalho com um olhar distante e palavras que pareciam ensaiadas. Ele disse que estava cansado, que não era aquilo que queria para a vida dele e que não conseguia lidar com as necessidades especiais do pequeno Miguel. Antes que Laura pudesse reagir, ele já estava recolhendo suas coisas. A porta bateu, o silêncio encheu a casa e o mundo da jovem mãe desabou. O que restou foi a sensação profunda de abandono e o medo do que viria a seguir. Miguel, com seus olhinhos curiosos e jeito único de enxergar o mundo, percebeu que algo estava errado. Ele caminhou até a mãe, tocando de leve sua mão, como se tentasse confortá-la à sua maneira. Laura enxugou as lágrimas rapidamente, tentando sorrir para o filho, mesmo com o coração despedaçado. Ela sabia que precisava ser forte, pois Miguel dependia dela mais do que qualquer outra criança de sua idade. Os próximos dias seriam difíceis, mas Laura decidiu que faria o possível e o impossível para manter o filho seguro, amado e feliz. Mesmo que estivesse completamente sozinha agora. O dinheiro era curto e a dor era grande. Laura passou noites em claro pensando em como sustentaria Miguel sem a ajuda do marido. Ela trabalhava como atendente em uma mercearia, mas o salário mal cobria o básico. Com o abandono repentino, vieram também as dúvidas. Onde errara? O que poderia ter feito diferente? Mas, a cada vez que Miguel sorria, algo dentro dela reacendia. Talvez a força que buscava estivesse ali no olhar do filho. E foi essa força que a motivou a tomar uma decisão drástica, mudar de cidade e recomeçar do zero, longe de tudo que a machucava. Laura vendeu os poucos móveis que tinha, guardou roupas em sacolas e embarcou com Miguel em um ônibus interestadual rumo a uma cidade pequena no interior. A viagem era longa, mas o movimento repetido da estrada ajudava a acalmar sua mente. Miguel observava as janelas com fascínio, murmurando palavras desconexas que Laura adorava ouvir. No fundo, ela acreditava que aquele recomeço seria a chance de os dois encontrarem paz. Mesmo assim, o medo da incerteza apertava o peito. Recomeçar é sempre difícil, mas permanecer onde dói, isso ela não estava disposta a fazer. Ao chegar à pequena cidade de Santa Aurora, Laura percebeu algo diferente no ar. Era como se o lugar tivesse parado no tempo. As ruas eram tranquilas, as casas simples e a praça central reunia moradores, sorridentes que conversavam como velhos amigos. Apesar do cansaço, ela sentiu um fiapo de esperança. Talvez ali fosse o lugar certo. Encontrou uma pensão barata e alugou um quarto pequeno, mas aconchegante, onde Miguel logo se sentiu à vontade. Laura respirou fundo. O recomeço seria difícil, mas aquela cidade guardava algo que ela ainda não sabia, mas que mudaria tudo. Na manhã seguinte, Laura saiu cedo com Miguel para procurar emprego, mesmo sabendo que teria dificuldades por não conhecer ninguém na cidade. Caminharam pela rua principal, onde pequenos comércios se alinhavam como se fossem parte de uma única família. A cada porta batida, ela recebia um sorriso gentil, mas também a resposta cautelosa de que não havia vagas no momento. Apesar disso, algo no ambiente a fazia se sentir menos sozinha. Miguel observava tudo com curiosidade, apontando para as placas das lojas e rindo quando via algum cachorro passando. Laura tentava manter o otimismo vivo, mesmo que a insegurança insistisse em acompanhá-la. Quando já estava prestes a voltar para a pensão, desanimada, uma pequena livraria no fim da rua chamou sua atenção. O local parecia antigo, com cores suaves e uma vitrine repleta de livros usados. Laura hesitou por um momento, mas decidiu entrar, atraída por uma sensação inexplicável. Lá dentro, o cheiro de papel envelhecido, misturado com café recém-passado, criava um ambiente acolhedor.
Miguel correu direto para uma estante infantil, encantado com as capas coloridas. Foi então que um homem gentil, de sorriso fácil e olhar tranquilo, se aproximou e perguntou se podia ajudar. E naquele instante, tudo começou a mudar. O homem se chamava Rafael, dono da livraria há mais de 10 anos. Ele percebeu o cansaço no rosto de Laura e a forma doce como Miguel explorava o lugar, e logo puxou conversa. Laura contou de forma resumida que estava recomeçando a vida com o filho e que procurava qualquer tipo de trabalho. Rafael ouviu com atenção, sem demonstrar julgamento, apenas empatia. Ele explicou que não podia oferecer um emprego fixo, mas sempre precisava de alguém para ajudar algumas horas por semana. Era pouco, mas para Laura, sozinha e desesperada, aquilo soou como um presente inesperado. Talvez fosse um começo. Enquanto Laura conversava com Rafael, Miguel se aproximou com um livro nas mãos, mostrando-o com orgulho. Era uma história simples, de desenhos suaves, sobre uma criança que encontrava coragem em meio às dificuldades. Rafael se abaixou até a altura de Miguel e comentou com carinho sobre o livro, despertando um sorriso espontâneo no menino. Laura observou aquele gesto com o coração aquecido. Fazia muito tempo que alguém tratava seu filho com tanta naturalidade. Talvez aquilo fosse um sinal. Talvez aquela livraria pequena e tranquila fosse o primeiro passo de uma nova vida para os dois. Antes de ir embora, Rafael entregou o livro para Miguel como presente, dizendo que histórias boas sempre encontram o caminho certo. Laura tentou recusar, mas ele insistiu com delicadeza. Aquele gesto simples tocou profundamente seu coração, trazendo uma sensação de acolhimento que ela não sentia há muito tempo. Ao sair da livraria, Laura caminhou até a praça e sentou-se com Miguel para respirar e absorver tudo o que acontecera. Pela primeira vez, desde que fora abandonada, ela sentiu que algo positivo se aproximava. Talvez aquele encontro tão inesperado fosse o início da transformação que sua vida tanto precisava. Nos dias seguintes, Laura voltou à livraria todas as tardes para ajudar Rafael com pequenas tarefas, como organizar prateleiras, limpar mesas e separar livros doados. O serviço era simples, mas feito com carinho, pois ela sentia que aquele lugar tinha algo especial. Miguel ficava sentado em um cantinho preparado por Rafael, onde havia almofadas e livros infantis, e ele se encantava com cada página colorida que descobria. Laura observava emocionada, como o filho parecia mais calmo e feliz naquele ambiente. Aos poucos, ela começou a sentir que fazia parte daquele espaço, como se a livraria a tivesse acolhido também. Rafael demonstrava paciência com Miguel e sempre buscava maneiras de interagir com ele, respeitando suas particularidades. Às vezes, sentava-se no chão ao lado do menino e mostrava figuras, objetos e palavras, estimulando-o de forma leve e natural. Laura se emocionava ao ver essa atitude, pois era raro encontrar alguém que realmente entendesse seu filho. Com o tempo, ela passou a confiar mais em Rafael e até compartilhou detalhes de sua separação. Ele ouviu cada palavra com atenção e sem interrupções, oferecendo apenas compreensão. Era reconfortante ter alguém que não julgasse sua história, mas simplesmente estivesse ali. Apesar de tudo estar lentamente melhorando, Laura ainda enfrentava noites difíceis, repletas de inseguranças e lembranças dolorosas. Ela temia não conseguir manter a pensão, temia que Miguel tivesse crises repentinas e temia, principalmente, não ser forte o suficiente. Mas todas as manhãs, quando chegava à livraria e via o sorriso sincero de Rafael, sentia uma pequena fagulha de esperança. Ele parecia enxergar algo nela que ela mesma já não via havia muito tempo: potencial. E essa sensação começava a transformar não apenas seus dias, mas também sua autoestima, que renascia aos poucos. Em um final de tarde particularmente calmo, Rafael perguntou a Laura se ela gostava de ler.
Surpresa com a pergunta, ela explicou que adorava livros, mas não tinha tempo ou paz para fazê-lo desde que se tornara mãe solo. Rafael, então, pegou um exemplar delicado, com capa azul e páginas amareladas, e entregou a ela. Disse que aquele livro mudou sua forma de ver a vida e que talvez pudesse mudar a dela também. Laura segurou o livro com cuidado, como se fosse algo precioso. Aquele gesto simples, carregado de significado, fez com que ela se sentisse novamente vista. Ao voltar para a pensão, Laura colocou Miguel para dormir e abriu o livro pela primeira vez. A leitura era suave, cheia de metáforas sobre recomeços, coragem e encontrar luz onde menos se espera. Cada capítulo parecia conversar diretamente com sua alma cansada. Em vários momentos, lágrimas escorreram silenciosamente por seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de cura. Era como se cada palavra reafirmasse que ela era capaz, que sua dor tinha propósito e que dias melhores estavam vindo. Quando terminou o primeiro capítulo, sentiu algo novo. Esperança real. Seguinte, Laura chegou à livraria com os olhos mais iluminados, como se o livro realmente tivesse tocado um ponto profundo dentro dela. Rafael percebeu imediatamente e perguntou se ela havia gostado da leitura. Laura sorriu timidamente e disse que não lembrava da última vez em que algo havia lhe trazido tanta paz. Rafael ficou visivelmente feliz, como se tivesse acertado em cheio ao escolher o presente. Miguel, por sua vez, correu para o cantinho infantil e começou a folhear um livro de animais. Aquele ambiente já parecia fazer parte da rotina dos dois. Era como um segundo lar. Com o passar das semanas, Laura começou a ganhar mais confiança no trabalho e Rafael passou a dar a ela tarefas mais importantes, como atender clientes, organizar caixas de chegada e até registrar pedidos. Ela se surpreendia com o quanto estava aprendendo rapidamente. Pela primeira vez em muito tempo, sentia orgulho de si mesma. Não era só uma mãe solo lutando para sobreviver. Ela estava construindo algo. Miguel também evoluía, interagia mais, sorria mais e demonstrava interesse por histórias. O progresso dele era visível e isso enchia o coração de Laura de gratidão. Certo dia, enquanto fechavam a loja, Rafael contou que pensava em abrir um pequeno espaço de leitura inclusiva para crianças com diferentes necessidades. Ele disse que sempre foi apaixonado por educação, mas nunca encontrou alguém que realmente entendesse o propósito. Laura ouviu com atenção, sentindo-se tocada pela ideia. Quando Rafael mencionou que ela seria perfeita para ajudar no projeto, seus olhos se encheram de emoção. Era como se pela primeira vez alguém enxergasse nela não só as dificuldades, mas o potencial de transformar vidas. Ela ficou sem palavras, mas seu coração respondeu com força. Naquela noite, deitada ao lado de Miguel, Laura refletiu sobre tudo o que estava acontecendo desde que chegara à cidade. Em pouco tempo, ela havia encontrado acolhimento, segurança e até um propósito que achava que não teria mais. O abandono do marido ainda doía, mas já não dominava seus pensamentos. O que dominava agora era a sensação de estar no caminho certo. Ela olhou para o filho dormindo tranquilamente e percebeu que a mudança de cidade não tinha sido apenas uma fuga. Tinha sido uma chance de renascimento, e essa chance estava dando frutos. Dias depois, Rafael a chamou novamente para conversar, desta vez com uma proposta concreta. Ele queria expandir a livraria e abrir o espaço inclusivo em uma sala ao lado, que estava vazia há anos. Precisaria de ajuda para reformar, decorar e planejar atividades. Laura ficou surpresa, mas também profundamente emocionada. Rafael acreditava nela de um jeito que ela não sabia que ainda merecia. Quando ele disse que gostaria que ela fosse sua parceira no projeto, Laura sentiu o mundo parar por um instante. Era oficial.
Aquele encontro inesperado estava transformando sua vida de uma forma que ela jamais imaginou. Laura passou o final de semana inteiro pensando na proposta de Rafael. Era empolgante, mas também assustador. Ela nunca havia sido responsável por um projeto tão grande, muito menos como parceira de alguém. Mas quanto mais refletia, mais percebia que aquela ideia unia tudo o que ela mais desejava: ajudar Miguel, trabalhar com algo que amava e retribuir ao mundo o acolhimento que recebera. No domingo à noite, decidiu que não ia deixar o medo falar mais alto. Pela primeira vez, sentiu que sua vida estava sendo reconstruída com propósito. E isso a fortalecia profundamente. Na segunda-feira, Laura chegou mais cedo à livraria, com Miguel caminhando ao seu lado, segurando firme sua mão. Rafael percebeu a presença dos dois e abriu um sorriso acolhedor. Antes que ele perguntasse qualquer coisa, Laura tomou coragem e disse que aceitava a proposta. Rafael ficou visivelmente emocionado, como se estivesse esperando ansiosamente por aquela resposta. Ele explicou alguns detalhes do planejamento, mas fez questão de dizer que Laura teria liberdade para sugerir ideias. Miguel, observando tudo em silêncio, parecia sentir a mudança positiva no ar. Era como se o destino deles estivesse se realinhando. Eles visitaram juntos a sala ao lado da livraria, que estava vazia, coberta de poeira e com algumas telhas soltas. Mas Laura não viu defeitos. Ela viu possibilidades. Imaginou prateleiras baixas para as crianças, uma área sensorial para Miguel e outras crianças semelhantes a ele, almofadas coloridas e um ambiente acolhedor. Rafael observava enquanto ela falava, encantado com o brilho nos olhos dela. Era a primeira vez que via Laura tão animada, tão viva. A conexão entre os dois crescia de forma natural, como se o universo tivesse planejado aquele encontro há muito tempo. Nos dias que seguiram, a pequena sala ganhou vida. Laura e Rafael trabalharam lado a lado, limpando, pintando e reorganizando tudo. Miguel, curioso e feliz, acompanhava os dois, ajudando como podia, às vezes segurando pincéis, outras vezes apenas sorrindo enquanto observava. O envolvimento dos três criava um clima leve e quase familiar. Vizinhos que passavam pela rua paravam para oferecer ajuda, doações de livros e elogios pelo projeto. Parecia que toda a cidade torcia por eles. E Laura, que chegou ali com medo e solidão, agora sentia-se parte de algo maior. Uma tarde, enquanto prendiam prateleiras novas na parede, Rafael parou por um instante e olhou para Laura com uma expressão diferente, repleta de ternura e admiração. Ele disse que ela era muito mais forte do que imaginava e que se inspirava nela todos os dias. Laura ficou sem reação, sentindo o rosto esquentar. Fazia anos que ninguém dizia algo tão sincero para ela. Pelo contrário, o marido a diminuía, criticava e a fazia duvidar de si mesma. Mas ali, naquele momento, ela percebeu que não era fraca. Só tinha sido mal valorizada. E isso mudou tudo dentro dela. Conforme o espaço inclusivo ganhava forma, a relação entre Laura e Rafael ficava cada vez mais próxima. Eles conversavam sobre tudo. Infância, medos, sonhos e até sobre as dores que carregavam. Em uma dessas conversas, Rafael revelou que perdera a mãe ainda jovem e que ela era professora de crianças especiais. Por isso, ele sempre teve carinho por esse universo. Laura ouviu atentamente, tocada pela sinceridade dele. Era como se suas histórias se entrelaçassem de forma natural. Miguel, sentado ao fundo desenhando, parecia confortável com aquela nova dinâmica. O trio formava algo semelhante a um pequeno lar improvisado. O dia da inauguração finalmente chegou, e Laura acordou com o coração acelerado. Preparou Miguel com carinho, vestindo nele a camiseta favorita, e depois arrumou o próprio cabelo com mais cuidado do que o habitual. Ao chegar na livraria, viu o espaço pronto. Colorido, aconchegante, cheio de almofadas e livros cuidadosamente selecionados.
Alguns moradores curiosos já aguardavam na porta, ansiosos para conhecer o projeto. Rafael, ao vê-la entrar, sorriu como quem vê algo precioso. Laura sentiu os olhos marejarem. Aquilo não era apenas um espaço para crianças, era o símbolo de sua nova vida. Durante a inauguração, Miguel surpreendeu até Laura. Ele interagiu com outras crianças, mostrou seus desenhos e até tentou ler algumas palavras em voz baixa. Rafael, observando a cena, comentou que Miguel parecia mais seguro desde que chegaram à cidade. Laura concordou, emocionada, percebendo que o ambiente acolhedor havia contribuído muito para o desenvolvimento do filho. Pais de outras crianças se aproximaram, felizes por terem um espaço que respeitava as necessidades de cada um. Laura recebeu elogios, abraços e palavras de incentivo, e pela primeira vez se sentiu realmente capaz. Era uma vitória silenciosa, mas gigantesca. No fim do dia, quando todos já haviam ido embora, Laura permaneceu no espaço, olhando ao redor com um sorriso tranquilo. Rafael se aproximou devagar e perguntou se ela estava feliz. Ela respondeu que sim, tão feliz que tinha medo de acordar e descobrir que tudo era apenas um sonho. Rafael então segurou sua mão com delicadeza, dizendo que nada daquilo era sonho, mas fruto da coragem que ela teve ao recomeçar. Laura sentiu o coração disparar, não apenas pela frase, mas pelo toque. Era a primeira vez, em muito tempo, que alguém fazia seu coração vibrar assim. Naquela noite, ao chegarem à pensão, Miguel estava exausto e adormeceu rapidamente. Laura sentou-se na beira da cama e deixou as emoções transbordarem. Lembrou-se do dia em que o marido a abandonou, das lágrimas, do medo e da sensação de inutilidade. Agora, olhando para tudo o que conquistou, ela percebeu o quanto havia crescido. O abandono, que antes parecia uma sentença cruel, se transformara no ponto de partida para algo muito maior. E embora Laura ainda não soubesse para onde aquela ligação com Rafael a levaria, estava pronta para descobrir. Pela primeira vez, não tinha medo do futuro. Na manhã seguinte à inauguração, Laura acordou com o cheiro do café que Rafael havia preparado e deixado sobre a mesa antes de sair para abrir a livraria. Ela sorriu ao ver Miguel ainda dormindo tranquilo, lembrando-se de como aquele silêncio agora trazia paz, não angústia. Rafael deixou um bilhete simples. Vá com calma hoje. Te encontro na hora do almoço. Laura pegou o livro que vinha lendo e, por um instante, permitiu-se ler uma página enquanto o sol invadia o quarto. Ao chegar à livraria, foi recebida por clientes e vizinhos que vinham elogiar o projeto, trazendo doações e palavras de afeto. Durante a manhã, uma mãe se aproximou com lágrimas nos olhos, contando que seu filho também se sentia acolhido naquele espaço. Laura escutou cada história com atenção, sentindo seu propósito se firmar em algo concreto e necessário. No almoço, Rafael sentou-se ao lado dela e falou de planos futuros, oficinas, parcerias com escolas e terapias brincantes. Ao ouvir, Laura percebeu que sua vida havia se transformado de um modo que ela jamais imaginara possível após o abandono. Ela sorriu para Rafael, segurou a mão dele por um segundo e sentiu que aquela comunidade recém-descoberta era agora sua família. À tarde, enquanto organizava alguns livros infantis nas prateleiras mais baixas, Laura notou Miguel tentando alcançar um volume colorido. Ela sorriu e se aproximou, ajudando-o a segurar o livro com cuidado para que ele pudesse explorar as imagens. O menino apontou para uma figura e balbuciou algo que a emocionou profundamente, mostrando o quanto estava se desenvolvendo. Uma senhora que observava de longe, comentou como ele era esperto e iluminava o ambiente. Laura agradeceu, surpresa com o quanto estava recebendo carinho de pessoas que nem conhecia. Dias assim, pensou ela, tinham se tornado preciosos demais para serem subestimados. Ela percebeu como aquele espaço havia se tornado uma extensão do lar,
Um lugar onde Miguel podia ser plenamente ele e onde ela, finalmente, podia existir sem medo ou vergonha do passado. O calor suave da tarde preenchia a livraria, tornando ainda mais acolhedor. Laura sentiu que ali, naquele instante, algo bonito estava apenas começando. No fim do expediente, Rafael fechou a porta de vidro e caminhou até Laura com um olhar leve, mas atento. "Como você está?" ele perguntou, sabendo que ela sempre cuidava mais de todos do que de si mesma. Ela respirou fundo, percebendo que, pela primeira vez, conseguia responder com sinceridade. "Estou bem, de verdade", disse, e suas próprias palavras a surpreenderam. Na manhã seguinte, com o canto dos pássaros Laura invadindo o quarto e uma luz suave que iluminava Miguel ainda dormindo. Levantou devagar para não acordá-lo e foi preparar o café, sentindo uma calma que se tornava cada vez mais familiar. Enquanto mexia o café na panela, percebeu que seus pensamentos não estavam mais presos ao que perdeu, mas ao que poderia construir. Pegou o celular e viu uma nova mensagem de Rafael perguntando se poderia passar mais tarde para conversar sobre um projeto para a livraria. Ela sorriu, percebendo que gostava dessa presença constante e cuidadosa. Ao longo da manhã, organizou a casa, abriu as janelas e deixou a brisa renovar cada canto. Quando Miguel acordou, ela o encheu de beijos e os dois tomaram café juntos, rindo de pequenas coisas. Depois, caminharam até a livraria para abrir as portas, como já fazia parte da rotina. Quando chegaram, havia um grupo de crianças esperando ansiosamente pela contação de histórias. Laura se emocionou ao perceber que aquele espaço tinha se tornado essencial para aquela comunidade. Enquanto arrumava as almofadas, pensou na mulher que tinha sido meses antes, frágil, assustada e perdida. Agora, no entanto, estava firme, presente e cheia de gratidão. Quando Rafael entrou pela porta, com seu sorriso calmo, a livraria pareceu ficar ainda mais iluminada. Ele cumprimentou Miguel com um toque de mão e olhou para Laura de um jeito que dizia mais do que palavras. E naquele instante, ela sentiu que a vida, finalmente, estava no eixo certo. Rafael pediu para que ela o acompanhasse até o fundo da livraria, dizendo que queria mostrar algo especial. Curiosa, Laura o seguiu, enquanto Miguel ficava encantado com um quebra-cabeça novo que uma vizinha deixara de presente. Ali, na sala onde fariam oficinas, havia caixas empilhadas e alguns papéis espalhados sobre a mesa. Rafael explicou que estava preparando um projeto para transformar aquele espaço em um centro de apoio gratuito para mães de crianças especiais. Laura ficou sem palavras, sentindo o impacto daquilo como um abraço na alma. Ele disse que conhecia muitas mulheres que enfrentavam jornadas parecidas com a dela e queria que todas tivessem um lugar seguro. As lágrimas de Laura começaram a escorrer, silenciosas, enquanto ela tentava agradecer. Rafael segurou suas mãos, dizendo que nada disso existiria sem a força que ela havia mostrado. Ela balançou a cabeça, emocionada, percebendo que sua dor havia se transformado em propósito. Por alguns segundos, ficaram ali, compartilhando um silêncio que dizia mais do que qualquer discurso. O barulho de Miguel rindo ao fundo devolveu leveza ao momento. Laura respirou fundo e sentiu que era exatamente ali que deveria estar. O passado não tinha mais controle. Ele havia se tornado apenas parte de sua história, não seu destino. Rafael então sorriu e perguntou se ela gostaria de liderar aquele novo projeto ao seu lado. E ela soube, sem hesitar, que a resposta era um firme e feliz sim. Nos dias seguintes, a livraria se transformou em um ponto de encontro vibrante, cheio de energia e esperança. Mães, pais e crianças chegavam curiosos, encontrando acolhimento, histórias, brinquedos e um ambiente onde ninguém era julgado.
Laura coordenava tudo com paciência e empatia, lembrando-se de como foi atravessar tudo sozinha. Agora, no entanto, havia uma rede inteira para apoiar quem precisava. Miguel, cada vez mais comunicativo, se tornara uma espécie de mascote do lugar, encantando todos com sua doçura. Rafael, por sua vez, estava sempre por perto, organizando eventos, trazendo materiais e ouvindo as necessidades das famílias. Em um desses dias, enquanto observava a sala cheia de vida, Laura sentiu uma emoção tão profunda que precisou se apoiar na parede. Tudo aquilo existia porque ela não desistiu, porque ela decidiu seguir mesmo quando tudo parecia perdido. Rafael se aproximou, percebendo sua expressão emocionada, e colocou a mão em seu ombro. "Olha o que você construiu", disse ele com orgulho evidente. Ela sorriu, incapaz de conter as lágrimas que enchiam seus olhos. Sabia que aquele lugar era mais do que um projeto. Era a materialização de uma segunda chance. E pela primeira vez, não tinha medo de abraçar aquilo que estava sentindo. A vida parecia finalmente disposta a retribuir tudo o que ela havia suportado. No último dia daquela semana intensa, Rafael convidou Laura e Miguel para um pequeno piquenique ao entardecer no parque perto da livraria. Eles se sentaram sobre uma toalha simples, enquanto o céu se tingia de laranja e dourado. Miguel corria pela grama com uma liberdade que Laura jamais pensou que veria nele tão cedo. Ela observava o filho com o coração leve, como se todas as cicatrizes finalmente tivessem encontrado seu lugar. Rafael então se aproximou dela, trazendo 2 xícaras de chá quente. Sentou-se ao seu lado e, por um momento, ficaram apenas apreciando o silêncio confortável entre eles. Depois, com cuidado, ele pegou a mão dela e a envolveu entre as suas. "Você merece mais do que recomeçar. Merece ser feliz de verdade", disse baixinho. Laura sentiu um arrepio suave percorrer-lhe o corpo, não de medo, mas de reconhecimento. Era a primeira vez em anos que alguém falava com ela assim, com sinceridade e afeto genuíno. Ela olhou para Rafael, os olhos brilhando com a luz do entardecer, e percebeu que não precisava mais se proteger do amor. Ali, naquele pequeno momento, tudo fazia sentido. Quando Miguel voltou correndo e abraçou os dois, a cena se completou como um quadro perfeito. Laura percebeu que o abandono que quase a destruiu tinha apenas aberto caminho para algo muito maior. E com o coração finalmente em paz, ela permitiu-se acreditar. Sua vida estava apenas começando. Rafael sorriu, satisfeito, e a convidou para um café na padaria da esquina. Miguel caminhava ao lado deles, segurando a mão dos dois, como se fossem uma família há anos. As pessoas na rua os olhavam com ternura, reconhecendo a nova harmonia que irradiavam. Durante o café, falaram sobre pequenos planos para o dia seguinte, e isso fez Laura sentir algo valioso: estabilidade. Ela percebeu como havia esquecido a sensação de ter alguém com quem dividir pensamentos simples. E foi ali que entendeu que o amor, quando saudável, não chega como tempestade, mas como abrigo. Voltando para casa, já à noite, Laura carregava Miguel no colo, enquanto Rafael caminhava ao lado oferecendo ajuda. Ela recusou com um sorriso, dizendo que ainda adorava sentir o peso do filho adormecido contra o peito. Ao chegarem na porta, Rafael segurou o braço dela por um instante, de forma delicada. "Você sabe que não precisa enfrentar nada sozinha, certo?", disse ele, com um tom que misturava cuidado e respeito. Laura engoliu a emoção que ameaçava transbordar, lembrando-se de como tinha sido deixada justamente quando mais precisou. Mas agora, perante aquele novo capítulo, sentia que não queria mais viver com medo do passado. Ela agradeceu sinceramente, dizendo que estava aprendendo a aceitar ajuda novamente. Rafael sorriu e desejou boa noite antes de partir, deixando uma sensação doce no ar.
Laura ficou parada por alguns segundos, observando-o se afastar calmamente pela rua iluminada, e percebeu que o coração, depois de tanto tempo, batia em paz. Ao entrar em casa, Laura colocou Miguel na cama e ficou alguns minutos observando-o dormir tranquilamente. A respiração suave do menino parecia sincronizar com sua própria, trazendo serenidade ao ambiente. Ela lembrou das noites de desespero em que chorava escondida, temendo não conseguir dar conta de tudo. Agora, porém, sentia que havia conseguido reconstruir algo maior do que imaginava. Laura caminhou até a sala e encontrou o bilhete que Rafael havia deixado de manhã. Leu novamente as palavras simples, mas carregadas de afeto e intenção. Vai com calma hoje. Era quase um lembrete para permitir-se viver. Ela se sentou no sofá, abraçando uma almofada, e deixou as emoções fluírem com suavidade. Nenhuma dor antiga parecia forte o suficiente para apagar o presente. Pela primeira vez, ela se permitiu desejar um futuro diferente. Mais tarde, naquela noite, enquanto organizava alguns documentos, Laura encontrou a carta do ex-marido guardada no fundo da gaveta. As palavras frias e acusatórias ainda machucavam, mas agora tinham perdido força sobre ela. Com calma, ela dobrou a carta novamente e a colocou em uma caixinha, onde não pudesse vê-la com frequência. Era um símbolo de que ela escolheria o presente, não o passado. O celular vibrou, uma mensagem de Rafael dizendo apenas "durmam bem". A simplicidade da frase encheu seu peito com uma ternura inesperada. Laura respondeu com um sorriso, escrevendo "Obrigada por hoje". Ao guardar o celular, sentiu que algo novo estava crescendo, sutil e bonito, e entendeu que talvez estivesse pronta para permitir que alguém fizesse parte de sua vida outra vez. Com essa certeza tranquila, ela apagou a luz e foi dormir ao lado do filho.